e aqueles que nos acompanham pela transmissão do sistema de TV online, canal 14, nós também damos as boas-vindas. O seminário é sobre escatologia e o nosso preletor, reverendo Dr. Augusto Nicodemos, pastor muito conhecido da nossa igreja, preletor da nossa igreja nos eventos nacionais da igreja. Reverendo, por favor, venha até aqui à frente. Reverendo Nicodemos também é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E é uma grande alegria para nós, então, recebê-lo. Reverendo, seja bem-vindo e sinta-se à vontade, sinta-se bem no nosso meio. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, reverendo. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los em nome de Jesus, parabenizá-los pelo aniversário da igreja, agradecer o carinho, pedir desculpas porque eu não pude vir a semana passada em virtude de uma emergência médica com minha mãe. Ela foi para a UTI e já melhorou o suficiente para sair da UTI, mas não do hospital. Cuidado, a situação dela ainda inspira cuidados e ela ainda continua internada sem previsão de quando poderá voltar para casa. Então, eu agradeço as orações e peço que continuem orando. Muito bem, o tema do nosso simpósio sobre escatologia é "Então virá o fim". Essa frase é tirada de uma palavra de Jesus, do seu sermão escatológico, sermão que nós encontramos principalmente no Evangelho de Marcos, capítulo 13, mas também em Mateus 24 e Lucas 21. Nós iremos seguir o registro como está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Muito bem. A nossa primeira palestra será nos versículos iniciais do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos de 1 a 4, onde Jesus fala a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. Eu espero hoje à noite mostrar a importância dessa profecia, como ela se cumpriu e o que é que ela significa quando nós pensamos a respeito do fim de todas as coisas. Foi um evento ocorrido no final da década de 70, no final da década de 60, no ano 70, na verdade, quando Jerusalém foi destruída. Jesus profetizou cerca de 40, 30 anos antes que esse fato acontecesse. E o que é que isso tudo tem a ver conosco? Quais são as implicações disso para a escatologia? Então, nós vamos ler o texto aí. Estou projetando aqui na tela o texto e, por favor, acompanhe a leitura. É bom vocês terem a Bíblia aberta aí para irem conferindo o que nós estamos dizendo aqui. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: "Mestre, que pedras, que construções!" Mas Jesus lhe disse: "Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se?" Então, hoje à noite, vamos nos concentrar nesses 4 versículos, particularmente o verso 2, quando Jesus, falando sobre o templo, ele diz que ele será completamente arrasado, a ponto de não ficar pedra sobre pedra. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor, nós estamos aqui nessa noite com o objetivo de entender a tua revelação. Tu nos deste a Bíblia para que pudéssemos te conhecer, conhecer a tua vontade, conhecer a nós mesmos, entender a história, ter esperança e saber de que maneira viver nesse mundo. Por isso nós pedimos que teu Espírito Santo aplique esse ensino ao nosso coração, para que a nossa fé seja renovada, nosso compromisso contigo seja amadurecido e que o desejo, ó Deus, de te servir e aguardar a vinda do Senhor Jesus seja aumentado, para que vivamos de maneira digna de Ti aqui nesse mundo. Se alguém aqui nessa noite que ainda não aprendeu a viver à luz da eternidade e das Tuas promessas, nós pedimos que seja uma noite
de iluminação, de transformação, de conversão, de bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Marcos 13, de 1 a 4. Muito bem. Vamos começar definindo o que é o sermão escatológico. Muita gente se espanta com esse nome, escatologia. É uma palavra, esse nome, na verdade, vem da língua grega, é uma palavra grega composta de duas. A palavra eschatos, que significa último ou últimas coisas, e logia, que significa estudo de. Então, a combinação, o estudo das últimas coisas. É isso que escatologia é. E o sermão escatológico, que é o nome que se dá àquela pregação que Jesus fez aos seus discípulos, um pouco antes de ser traído, lá no Monte das Oliveiras, onde ele falou a respeito das coisas que haveriam de acontecer, tem esse nome exatamente por isso, porque nesse sermão, Jesus, mais do que em outras passagens, fala a respeito do futuro, da sequência dos acontecimentos. Ele fornece sinais, ele fornece evidências de determinadas coisas e alerta os discípulos a respeito das coisas que haveriam de vir. É por isso, então, que ele tem esse nome, porque trata das últimas coisas. Jesus pronunciou esse sermão depois de ter saído do templo com seus discípulos, estando no Monte das Oliveiras. Nós estamos aqui na última semana de Jesus em Jerusalém. E durante aquela semana, era a prática de Jesus, de manhã, ir para o templo, ensinar, passava o dia, ao cair da tarde, ele saía e ia para o Monte das Oliveiras. E no caminho, naturalmente, ele passava pelo templo, saía, o Monte das Oliveiras ficava fora das muralhas de Jerusalém, e de lá, numa situação privilegiada, ele podia ver a cidade e o grande templo com sua cúpula dourada, que brilhava, então, naquela época, com suas pedras brancas, que brilhavam à luz do sol que se punha. E foi ali naquela ocasião, numa dessas ocasiões, que Jesus falou da futura destruição daquele templo, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, que era o ícone do judaísmo, que era o centro de convergência de todos os judeus de todas as regiões do Império Romano. Era ali que eles iam 3 vezes ao ano para adorar a Deus. Jesus fala que aquele grande templo seria destruído. Fala em seguida de um período que ele chama do princípio das dores, depois outro período que ele chama de a grande tribulação e finalmente descreve a sua vinda, que ele haverá de voltar. E ele dá aos seus discípulos alguns sinais que asseguram o cumprimento de todas estas coisas que ele falou. E exorta os discípulos a que aguardem o cumprimento destas coisas, vigiando para não serem apanhados de surpresa, e sabendo que Deus haverá de cumprir tudo aquilo que ele falou. Esse sermão, como eu disse, ele está registrado em Mateus 24, Lucas 21, há pequenas variações, mas isso se deve aos propósitos diferentes de Mateus e Lucas quando registraram. A versão de Marcos é provavelmente a mais condensada, sintética. Talvez Mateus usou esse texto de Marcos para elaborar o seu sermão, a sua versão do sermão escatológico, por isso que ele é geralmente o preferido quando a gente vai estudar essas palavras finais de Jesus a respeito do que haveria de acontecer. Então, por isso nós vamos, de vez em quando, porque são 3 versões, de vez em quando nós vamos citar também Mateus e Lucas, mas nosso foco vai ser, de fato, em Marcos. No slide seguinte, eu quero dar a vocês um esboço do sermão. É bom a gente ter um mapa de onde está indo, não é? Então, aqui eu coloco o mapa do sermão. Ele pode ser dividido em 5 partes, esse capítulo 13 de Marcos. A primeira parte, e a que vai nos ocupar hoje à noite, é quando Jesus fala da destruição do templo, que são os versos de 1 a 4, em resposta a uma pergunta feita pelos discípulos. Depois, ainda respondendo a mesma pergunta, ele alerta aos discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, perseguições e da apostasia dos seus seguidores, num período que ele chama de
princípio das dores. Essa segunda parte vai do verso 5 até o verso 13, vá marcando na sua biblinha aí. Depois, ele faz uma advertência aos discípulos quanto a um período de grande tribulação que nunca houve igual no mundo e que haveria de vir sobre eles. Está aí do verso 14 a 23, é a terceira parte do sermão. A quarta parte é o anúncio que Jesus Cristo faz de que ele vai retornar um dia em glória. Versos 24 a 27 são apenas 3 versículos onde ele anuncia o acontecimento mais importante de toda a Bíblia, que é o retorno dele a esse mundo. E ele termina, quinta parte, versos 28 a 37, contando 2 parábolas sobre a necessidade dos seus discípulos ficarem vigilantes e alertas, já que ninguém sabe ao certo quando estes fatos haverão de acontecer. Então, como eles são imprevisíveis e pode acontecer a qualquer momento, a atitude correta é de vigilância, estar pronto a todo tempo, para que quando estas coisas aconteçam, nós sejamos encontrados fiéis e nos nossos postos como guardas ou soldados que estão cumprindo o seu dever. Muito bem. No próximo slide, eu coloquei aqui um gráfico da escatologia de Jesus. O que é que, para a gente tentar visualizar o que ele está dizendo. Aí do lado esquerdo tem a cruz, que é a sua morte, cerca do ano 30 ou 33, a diferença de contagem aí. E é quando, um pouco antes aí, desse momento representado pela cruz, é quando ele profere esse sermão, um pouco antes de morrer. E ele fala da destruição que vai ocorrer no templo, que acontece no ano 70. E Jesus profetiza que depois disso haverá um período que ele chama de princípio das dores. E esse período é um período em que vai haver uma intensificação de uma série de sinais que Jesus falou. Terremotos, perseguições, guerra, apostasia. A coisa vai ficando cada vez pior até entrar num período que Jesus chama de a grande tribulação. E nessa grande tribulação haverá um sofrimento como nunca houve antes no mundo, que virá sobre a raça humana. E Jesus fala dessa grande tribulação em termos da destruição do Templo de Jerusalém. Porque, com frequência, na profecia bíblica, um evento, ele é símbolo de outro. O profeta fala de uma coisa como se fosse uma só, mas, na verdade, ela se refere a 2 eventos diferentes na história. Então, quando Jesus fala da destruição do templo e dá detalhes da destruição que haveria de vir sobre a cidade de Jerusalém, ele também está falando desse período da grande tribulação, daí a seta ligando os 2 eventos, porque Jesus fala deles como se fosse uma coisa só. E a grande tribulação termina com a vinda de Cristo. O Senhor Jesus vem e encerra a história do mundo como nós o conhecemos. E ao juízo final, o julgamento de todos, a condenação final de Satanás, dos ímpios, e a felicidade eterna do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, e aí então entra o que nós chamamos do novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, o estado eterno. Você me pergunta aqui, mas onde é que está o arrebatamento aqui? Onde está o milênio? Estaria aqui se Jesus tivesse falado disso, mas ele não fala disso em Marcos 13. Em Marcos 13, a sequência que ele segue é exatamente essa daí. Então, eu não estou me sentindo muito à vontade para colocar aqui o que Jesus não disse. Eu imagino que o arrebatamento, o encontro com ele, vai se dar no final da grande tribulação, quando ele volta. Aí nós vamos nos encontrar com ele. Os mortos ressuscitam e haverá o juízo, é o que parece ser. Ele não fala de milênio, né, como algumas pessoas, mas onde é que está o milênio aqui? Jesus não fala de milênio. Então, a gente pode imaginar 2 coisas, que o milênio, ou o milênio é esse período entre a cruz, a morte dele e a ressurreição, e a sua segunda vinda, portanto, seria um milênio de natureza espiritual, em que Cristo reina ele já tem domínio sobre todas as coisas, ou você pode chamar de milênio esse período que vem
Depois da vinda de Cristo, está vendo aí, marca o fim da grande tribulação, e essa seta aí indicando eternidade afora, você pode chamar isso também de milênio, porque qualquer que seja o caso, o milênio é caracterizado pelo reino de Cristo, reinado de Cristo. Então, como ele já reina desde que ele ressuscitou, e reina mais ainda depois quando ele vier na segunda vinda, ou esse período antes da segunda vinda, ou o período depois da vinda dele, se você quiser chamar de milênio, fique à vontade. Mas o fato é que em Marcos 13 ele não usa essa terminologia, e meu alvo é expor Marcos 13. Então, eu não vou colocar aqui o que Jesus não falou. Então, aqui você teria esse gráfico do que é que ele diz aqui nesse capítulo. Acho que agora estamos prontos, né? Já temos uma visão do todo, e agora nós podemos começar pelas partes, porque esse é o procedimento correto. Primeiro a gente tem uma ideia do todo, dá uma olhada geral, e agora vamos para o detalhe, né? Para a gente ver o detalhe à luz do todo. Vamos começar com a pergunta dos discípulos. Vamos reler a pergunta, verso 1 do capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Não é uma pergunta no sentido formal, mas é uma declaração que pede uma resposta de Jesus, né? Na hora que chega de Jesus, olha que templo maravilhoso, veja essas pedras, veja essas construções. Então ele estava querendo uma reação de Jesus. E Jesus dá a reação no verso 2, dizendo que tudo aquilo ia ser derrubado. Não satisfeito com isso, volta-se à carga, verso 3, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus está sentado quando chegam 4 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João e André, e perguntam: quando então vai acontecer isso? Isso está dizendo que esse templo vai ser destruído. Quando é que isso vai acontecer? E que sinal haverá quando todas estas coisas haverão de acontecer? O que levou os discípulos a fazer essa pergunta? Se você dá uma olhadinha no Evangelho de Mateus, tem um detalhe lá que não está no Evangelho de Marcos. Mateus registra uma discussão que Jesus teve com os fariseus naquele mesmo dia. No mesmo dia em que ele pronunciou esse sermão escatológico, de tarde ou de manhã, lá no templo, ele teve uma discussão com os líderes judaicos, onde ele chama de hipócrita, raça de víbora, que coa o mosquito e engole o camelo. Todo mundo conhece esse sermão de Jesus, que está no capítulo 23. E no final do capítulo 23, no verso 38, aliás, vou ler do verso 37, Jesus então lamenta sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Aí, continuando a ler em Mateus, tendo dito isso, Jesus saiu do templo, ia se retirando. Quando os discípulos se aproximaram, apontaram as construções e disseram: veja essas pedras e tudo. E Jesus disse: tudo aqui vai ser derribado. Então, o que parece que provocou a pergunta? Primeira declaração: Senhor, veja que templo maravilhoso, veja que pedras grandes. O que provocou isso? Provavelmente a declaração que Jesus disse, que a casa ia ficar deserta. Os discípulos devem ter entendido que a casa era Jerusalém e que isso incluía o templo. E eles então imaginaram que Jesus estava dizendo que Deus haveria de castigar a nação de Israel outra vez, porque 400 anos antes já tinha acontecido a destruição do templo, primeira vez, quando Deus mandou os assírios e os babilônicos contra Jerusalém, contra Israel, e os judeus foram levados para o exílio, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, eles estavam entendendo que aquilo ia acontecer de novo. E eles perguntaram a Jesus: mas como é que isso vai acontecer? Olha a beleza do templo, isso é a casa de Deus. Olha que construção maravilhosa. E quando Jesus disse que tudo aquilo, quando Jesus confirmou, tudo isso aqui vai ser destruído mesmo, então eles disseram:
Então, pelo menos diz para nós quando é que isso vai acontecer. Quais são os sinais de que estas coisas vão acontecer? E aí, então, Jesus profere aquele sermão que nós chamamos de o sermão escatológico. A gente tem que entender o que era o templo. O próximo slide já fala aí do templo de Herodes. A gente tem que entender o que era o templo para poder entender a perplexidade dos discípulos. Você tem aí uma gravura que é uma reprodução do que era o templo na época de Jesus. Ele é chamado de o templo de Herodes, porque o primeiro templo, que era o templo de Salomão, como eu disse, já havia sido destruído, eu tinha falado 400 anos, mas na verdade é mais, 600 anos antes de Cristo, quando Deus mandou nações inimigas que vieram a Jerusalém, cercaram a cidade e destruíram o templo, as muralhas, e levaram os judeus cativos e todos os objetos do templo. E os judeus passaram fora da sua terra cerca de 70 anos. Quando eles voltaram, debaixo da liderança de Esdras e Neemias, eles recomeçaram a construir o templo das ruínas, timidamente. Nós temos o relato disso nos livros de Esdras e Neemias. O templo passou por algumas restaurações, ele não era tão grande quanto o templo de Salomão, até que o Império Romano domina toda aquela região e o imperador romano coloca Herodes, que era um idumeu, ele não era um judeu, mas era um aparentado da raça judaica, era de uma família influente, importante, ele coloca Herodes como rei dos judeus. E para agradar os judeus, Herodes manda embelezar o templo. A reforma do templo começou bem antes de Cristo nascer e durou muito tempo. Não é? Herodes estava restaurando o templo desde o ano 19 antes de Cristo nascer. 20 anos antes de Jesus nascer, ele tinha começado a restaurar o templo. Então mandou vir pedras preciosas, ouro, prata, grandes pedras de mármores para a construção. E, na verdade, o templo começou a ficar tão bonito quanto o templo de Salomão. Herodes mandou fazer um muro que cercava o templo com pedras brancas enormes que ele trouxe do exterior. Era por isso, e a construção era muito bonita e cara. Vocês lembram de um episódio que Jesus, uma certa ocasião, foi abordado por um cobrador? Aliás, Pedro foi abordado por um cobrador de impostos e perguntou: o teu mestre não paga o imposto? E Pedro foi para Jesus e disse: tem um cobrador aí querendo que a gente pague o imposto. E Jesus disse: pesca, lança a tua rede ao mar, o teu anzol ao mar, e paga com o que vier. E Pedro pescou um peixe que tinha comido 2 moedas, não é? 2 dracmas. Então tirou as moedas da barriga do peixe e pagou. Que imposto era esse? Era o imposto do templo. Todo judeu tinha que pagar o imposto do templo, que era para Herodes terminar as reformas. Então, estava ainda em construção, não tinha sido terminado, mas já estava no acabamento. Era uma obra impressionante, era uma obra muito bonita, por isso os discípulos estavam assim, sem entender por que Jesus tinha dito que a casa ficaria deserta. E quando Jesus disse, Jesus não ficou nem um pouquinho impressionado, né, com a imponência do templo. Quando Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, aí os discípulos realmente entraram em parafuso. Eles ficaram confusos e aí começaram a perguntar a Jesus: o que é que o senhor quer dizer com isso? O que é que vai acontecer? Eles ainda não haviam entendido que o fim de Israel como povo de Deus e do judaísmo como religião determinada por Deus, que aquilo estava chegando a um fim. Jesus então profetiza em termos fortes que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E é isso aí o que nós temos no próximo slide, a pergunta dos discípulos, né? Só relembrando, quando chegam no Monte das Oliveiras para passar a noite, 4 discípulos chegam perto de Jesus, um petit comité. Talvez eles ficaram conversando, os 12 ali, né? Como assim? A casa vai ficar deserta? Não vai ficar pedra sobre pedra? João, vai lá, Pedro, pergunta a ele o que é isso aí. Os discípulos não tiveram coragem de vir todos, né? Mandaram um petit comité, que eram os mais chegados a Jesus. E eles chegam para Jesus e fazem a pergunta. É interessante que lá do Monte das Oliveiras se podia ver o templo claramente. E eles fazem 2 perguntas. Quando o templo ia ser destruído e que sinal
anunciaria que isso estava próximo de acontecer. Na versão de Mateus, se você quiser abrir aí em Mateus 24, nós lemos que tinha uma terceira pergunta, que Marcos não menciona. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular. É curioso, né, que Marcos diz uma coisa que Mateus não diz e Mateus diz uma coisa que Marcos não diz. Mateus não diz que era Pedro, Tiago, João e André, né? Se aproximaram e disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da consumação do século. Então a pergunta completa foi essa. Por que eles associaram fim do mundo, vinda de Jesus, com a destruição do templo? Porque na religião judaica havia essa associação. A chegada do Messias inauguraria um novo período em que Israel seria o centro de toda a terra. O templo seria agora aquele templo de Ezequiel, que é um templo que é descrito numa proporção muito maior do que do templo de Jerusalém, muito mais glorioso. Então o templo em vigor seria destruído, o templo de Ezequiel seria instalado, e ali o mundo como nós o conhecemos teria o seu fim e começaria o reinado de Cristo com Israel aqui na terra. Então, na cabeça dos discípulos estava tudo ligado: a chegada do Messias, a destruição do templo e o fim do mundo como nós conhecemos. Por isso, quando eles fizeram a pergunta, eles juntaram todas estas coisas. Na resposta de Jesus, a gente vai ver que estas coisas não acontecem na mesma época. A destruição do templo acontece num período, a chegada do Messias acontece no outro período. Mas um é espelho do outro, não é? Um aponta para o outro, como nós vamos ver mais adiante. Os discípulos, eles estavam interessados nisso porque ali no templo estava o Santo dos Santos, que era o local da presença de Deus, representava toda a religião do Antigo Testamento, e era no templo que se ofereciam os sacrifícios diários a Deus. 3 vezes por dia no templo eram sacrificados animais pela culpa do povo de Deus para satisfazer a Deus. Era ali que ministravam os sacerdotes, era ali que estavam os levitas, enfim. Toda a religião de Israel se centralizava no templo. Não na sinagoga, mas no templo. E agora, quando Jesus diz que aquilo vai ser destruído, você pode imaginar o que é que os judeus estavam imaginando, não é? No próximo slide, nós lemos aí que a construção do templo havia sido ordenada por Deus e a sua destruição pelo próprio Deus significaria um castigo muito grande sobre o povo de Israel. A destruição do templo estava associada com o início de uma nova era, que daria início ao fim do mundo. Por isso que em Mateus 24 a pergunta inclui consumação do século. E amanhã nós veremos como a resposta de Jesus abrange todas estas coisas. Eu queria ver com vocês agora, no próximo slide, antes de chegar sobre o que realmente aconteceu no ano 70, o que Jesus falou a respeito do templo. E eu tenho aqui 4 citações. A primeira de Mateus 22, 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Vocês todos lembram em que situação Jesus disse essa frase? Jesus estava, isso foi durante a última semana dele em Jerusalém, ele estava discutindo com os fariseus estavam rejeitando Jesus, e Jesus então contou uma parábola, uma ilustração. Ele disse: um certo homem tinha uma propriedade. Ele arrendou a uns lavradores e se ausentou do país. Quando chegou o tempo de receber o lucro, ele mandou um emissário. O emissário chegou lá, os lavradores pegaram o emissário, bateram nele e mandaram ele sem nada. O rei mandou um outro emissário para receber o que era. Aliás, o dono da terra mandou um outro emissário, chamaram de rei, na verdade, né? Mandou um outro emissário para receber o que lhe era de direito. Os lavradores fizeram a mesma coisa que tinham feito com o primeiro, e fizeram com o terceiro e com o quarto. Aí o rei disse assim: eu vou mandar o meu filho para receber o que é direito, porque pelo menos o meu filho eles vão respeitar. E o filho do rei chega lá na fazenda para receber o que é de direito, e os lavradores
que tinham arrendado a terra disseram um para o outro: esse aqui é o herdeiro, se a gente matar o herdeiro, essa terra vai ser nossa. E o que é que eles fazem? Eles pegam o filho do rei, matam e resolvem o problema dessa maneira. Quando o rei... Aí Jesus pergunta para os judeus: o que é que vocês acham que o rei vai fazer com esses assassinos? Aí os próprios judeus disseram: ele virá com seus exércitos e arrasará aqueles assassinos. E Jesus Cristo disse: é exatamente isso que vai acontecer. E os judeus não tinham entendido que a parábola era contra eles, né? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Essa parábola era uma parábola a respeito da nação de Israel. Israel é essa vinha, os judeus são os arrendatários e o rei é Deus. Deus mandou os profetas, através da história, para pedir do povo judeu obediência, submissão a Deus, que fizesse a vontade de Deus, que andasse nos caminhos de Deus. Mas o que é que os judeus fizeram com todos os profetas? Mataram uns, apedrejaram outros, rejeitaram outros, cerraram no meio, crucificaram, apedrejaram. Finalmente Deus mandou seu Filho Jesus Cristo, e o que é que os judeus fizeram com eles? Mataram numa cruz. O que é que Deus então vai fazer com esse povo? A resposta é o que aconteceu no ano 70. Deus mandou os exércitos romanos como emissários de Deus e executou juízo e vingança de Deus contra os judeus, arrasando a cidade, o templo e todas as instituições de Israel. Então, Jesus estava profetizando que a destruição do templo era a retribuição de Deus ao fato de que os judeus rejeitaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, depois de terem rejeitado todos os profetas e todas as tentativas de Deus de trazer aquele povo à obediência e à fé. Finalmente Deus perdeu a paciência, por assim dizer, e manda o juízo que vem sobre a nação de Israel na década de 70. Outra passagem está aí projetada, Mateus 23, 35 a 38, Jesus diz: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, 35 a 38, Jesus, no final do sermão famoso contra os fariseus, Jesus disse: vocês sempre resistiram a Deus, que profeta vocês não mataram? Sobre vocês vai recair o sangue justo derramado sobre a terra. Estas coisas virão contra vocês na presente geração. Ou seja, na época que Jesus estava vivendo, Deus iria cobrar dos judeus todo o sangue que eles derramaram dos profetas que foram enviados. A casa de vocês ficará deserta. Uma referência ao que haveria de acontecer em Jerusalém. Em Lucas 19, 43 a 44, Jesus, lamentando sobre Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém, quando vai entrando na cidade, naquela entrada triunfal, não é? E ele diz assim: Jerusalém, sobre ti virão dias, é Lucas 19, 43 a 44, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, você não aproveitou a visitação de Deus na minha pessoa, Jesus Cristo. Eu estive entre vocês, vocês não aproveitaram a minha visita. E como resultado, então, os teus inimigos vão te cercar, as tuas paredes ruirão, te apertarão o cerco, te arrasarão com teus filhos dentro de ti, e não vão deixar pedra sobre pedra aqui. Então era isso que Jesus estava falando a respeito do templo. E agora em Lucas 21, de 20 a 24, Jesus diz aos discípulos: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação.
Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança. Quem está dizendo isso é Jesus, não é? Quem é que está se vingando? É Deus. Está se vingando da incredulidade, da rebelião dos judeus. É dia de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Ira de quem? Ira de Deus. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 20 a 24. Então, são as profecias que Jesus fez antes de morrer, a respeito do que haveria de acontecer com a cidade de Jerusalém e, especialmente, com o templo que estava dentro dela. No próximo slide, temos aqui um resumo de qual o quadro que estas palavras de Jesus nos pintam. O que Jesus realmente profetizou sobre o templo. Quando a gente junta tudo, o resumo é esse: que a cidade de Jerusalém seria cercada de exércitos, que seriam instrumentos de Deus para executar a justiça de Deus, a vingança de Deus e a ira de Deus contra aquele povo. Que trincheiras seriam construídas contra a cidade de Jerusalém por um povo inimigo. Que a cidade seria queimada e arrasada, que a população seria massacrada e morta à espada, que o templo seria destruído pedra a pedra e que os sobreviventes seriam dispersos pelo mundo todo. Que profecia tremenda, terrível, pavorosa, feita por Jesus pouco antes de morrer, cerca do ano 30 a 33 da presente era, da era cristã. E o que é que aconteceu? Próximo slide. Tudo aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. Cerca de 35 anos, 36 anos após Jesus ter falado estas palavras, os judeus se rebelaram outra vez contra os romanos. Os judeus viviam se rebelando contra os impérios mundiais que os dominavam. Se rebelaram contra os gregos, se rebelaram contra os romanos várias vezes, e aqui mais uma vez. No ano 66, o imperador Vespasiano mandou os exércitos romanos à Palestina debelar a rebelião dos judeus. Vespasiano já não aguentava mais. Os judeus eram o povo que dava mais trabalho. Fazia rebelião, promovia guerra. Vespasiano, dessa feita, mandou o exército imperial, comandado pelo seu filho, o general Tito, que mais tarde se tornaria imperador romano no lugar de seu pai, Vespasiano. E ele veio e cercou a cidade de Jerusalém no ano 66. Foi nessa vinda, você dá uma olhada no mapa, né? Lá de cima do norte, Roma descendo para Jerusalém, no caminho ele passou pelo Mar Morto. E o que é que ele fez ali? Ele arrasou uma comunidade chamada de os essênios, que tiveram tempo somente para salvar a biblioteca. Eles pegaram a biblioteca deles e esconderam nas rochas, das encostas rochosas do Mar Morto, e os exércitos vieram e arrasaram, porque estavam no caminho, né? Eram as margens do Mar Morto, e arrasaram. E essa biblioteca ficou perdida e foi descoberta no ano 54. Por acaso, um pastorzinho árabe, procurando uma cabra, a cabra foi por aquela região, ele viu um buraco, pensou que a cabra tinha entrado ali, pegou uma pedra, jogou para ouvir o barulho e ouviu o barulho de um jarro quebrado. Um jarro quebrado, né? Ele entrou assim pelo buraco e encontrou os primeiros exemplares dos pergaminhos do Mar Morto, que depois se revelaram uma biblioteca completa, contendo o Antigo Testamento perfeitinho, a descoberta arqueológica mais importante do século passado, e que nos ajuda demais em recuperar passagens do Antigo Testamento, entender o texto do Antigo Testamento e assim por diante. Então, essa comunidade ela foi arrasada
quando Tito veio comandando as tropas contra Jerusalém, que aconteceu no ano 66, quando começou o cerco. Até hoje, nas ruínas de Roma, tem, próximo slide aí, o Arco de Tito. Vocês estão vendo aí, é uma foto desse monumento que foi construído em homenagem ao general Tito, que mais tarde seria o imperador, e está gravado ali que aquele arco era para comemorar o triunfo dos exércitos romanos comandados por Tito contra os judeus no ano 66 a 70. É uma evidência arqueológica daquilo que a Bíblia fala. Até hoje tem esse arco de Tito aí. Cerca de 1 milhão de judeus foram massacrados naquela ocasião. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é o testemunho de um homem chamado Flávio Josefo. Quando a guerra começou em 66, os judeus se prepararam para se defender. E na região da Galileia, eles travaram as primeiras lutas. E tinha um general judeu chamado Josefos, que foi preso pelo imperador Tito, pelo general Tito, ele não era imperador ainda. Foi preso pelo general Tito. E ele, então, passou de lado, né? Ele defenestrou para o outro lado. Para não morrer, ele jurou lealdade ao imperador. O imperador, então, o levou para Roma, deu a ele uma pensão e um trabalho, porque ele percebeu que Josefo tinha habilidades literárias. E, com a pensão do imperador, morando numa casa, protegido como exilado, Josefo escreveu 2 obras extraordinárias. A primeira, As Guerras Judaicas, onde ele narra a história de todas as guerras que os judeus empreenderam na sua história, começando lá no Antigo Testamento. E o segundo livro era A História dos Judeus, que ele reconta a história dos judeus a partir da Bíblia. E é interessante porque ele diz coisas que não estão na Bíblia, ele conta fatos diferentes do que a Bíblia conta, e ninguém sabe direito quais são as fontes de informação de Josefo, mas se um dia você tiver tempo, já está em português, traduzido e publicado, por incrível que pareça, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A CPAD publicou esse livro, né, que a gente pensa que só os estudiosos aí teriam interesse, mas tem uma versão primorosa publicada pela Assembleia de Deus com as obras de Flávio Josefo, que vale a pena um dia você ler, né? Esse homem foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém. E no livro A Guerra dos Judeus, ele narra a destruição do templo, e eu queria trazer para vocês aqui alguns destaques da descrição que ele faz aí. O título do slide é Guerras Judaicas. Então ele diz assim, aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo, e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, sem esperar a ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo da madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de uma das janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram dentro do templo, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente pelos soldados romanos. O que ele diz aqui é que ele continua a narrativa. Pelo que ele narra, o que aconteceu foi o seguinte: perto do ano 70, depois de 4 anos de cerco, Jerusalém já não tinha mais comida, não tinha mais bebida, já tinha gente comendo os cadáveres, fazendo antropofagia. Finalmente, os romanos entraram na cidade. E quando entraram na cidade, os judeus correram para a brecha da muralha onde eles haviam penetrado, começaram a morrer, porque os romanos estavam em superioridade, e aí eles se refugiaram no templo como sendo a última cidadela, a última coisa que eles queriam proteger. Porque quando a guerra começou,
milhares de judeus vieram de tudo quanto era parte para Jerusalém para defender o templo, que era a coisa mais preciosa do mundo para eles. E agora, os romanos finalmente entraram na cidade, estavam chegando no templo, eles estavam tentando defender o templo, que era a última coisa que restava, quando um soldado romano pega um tição e joga, e ele vem e entra por uma das janelas do templo e cai lá dentro. E o templo tinha cortinas, tinha muita madeira, e começa um incêndio. O incêndio começa a pegar fogo, e os judeus começam a gritar quando estão vendo o templo sendo incendiado. Tem uma parte em que Flávio Josefo diz que muitos judeus morriam, gritando e olhando para o templo, estendendo as mãos para o templo, esperando o socorro de Deus, que Deus viesse defendê-los ou socorrer seu próprio templo, alguma coisa assim. Morriam queimados ou mortos pelos romanos, olhando para o templo. Era a última coisa que eles queriam ver enquanto morriam. E o fogo foi tão grande que derreteu todo o ouro, que havia. Ouro, prata, tudo que era de precioso foi derretido, e o ouro escorria e caía pelas brechas das pedras. E depois, é claro, os soldados, para poder pegar o ouro, o que é que eles fizeram? Não deixaram pedra sobre pedra. Reviraram tudo para poder pegar o ouro, que tinha descido e se infiltrado pelas brechas. E o Josefo diz ainda, o imperador, na verdade ele não era imperador ainda, era o general Tito, mas quando Josefo escreve, Tito já tinha se tornado imperador. O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Ípico e Mariame, e aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Só uma nota arqueológica: escavações feitas em Jerusalém, em 1968, desenterraram muitas das pedras que foram derribadas do muro do templo e da cidade. E Josefo menciona ainda que muitas pedras foram quebradas para se tirar o ouro que havia caído derretido do teto do templo. E assim se cumpriu literalmente tudo o que Jesus tinha dito 36 anos antes. Muito bem, o que é que nós podemos aprender com isso, caminhando para o encerramento? Primeiro, que Jesus era profeta e que a Bíblia é a palavra de Deus. É impossível alguém prever com tamanha exatidão o que aconteceria dali a 40 anos. Especialmente porque quando Jesus falou estas palavras, havia paz no império. Os judeus estavam em tranquilidade, não havia ameaça de guerra. Israel era um país sólido, a economia estava bem, os inimigos não os havia por causa da paz romana. Então, esse tipo de profecia, às vezes as pessoas profetizam baseada nas circunstâncias atuais, elas fazem uma projeção. E aí o futuro que elas projetam é muito parecido com o presente. Só que Jesus profetiza uma coisa que não batia com a realidade dos seus dias. Herodes estava governando, o templo estava não estava nem acabado ainda, estava sendo reconstruído, e Jesus então faz essa profecia que, humanamente falando, era impossível de ser realizada. Então, isso prova que Jesus era profeta, era um homem de Deus, alguém a quem Deus deu a capacidade de conhecer o futuro, e que a Bíblia é a palavra de Deus, porque registra esta palavra. Mais do que um profeta, Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus, mas aqui ele está funcionando como um profeta, aquele que conhece o futuro e que anuncia da parte de Deus. Então, se nós estamos procurando evidências ou saber quem é Jesus, então essa passagem nos ensina a respeito da sua autoridade como homem enviado por Deus. Também nós podemos aprender que a destruição do templo representou o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. Foi isso que aquela tragédia representou. Deus suportou com muita paciência o povo judeu,
até o momento em que eles rejeitaram o seu filho. Aí então Deus disse, basta. A paciência de Deus, falando em termos humanos, tem um limite. Deus aguenta até um tempo. E aí então vem o juízo de Deus contra aquele povo, contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. Quer dizer que Deus então rejeita completamente os judeus? Não. Deus estende o seu evangelho e o seu perdão a pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, etnias e nacionalidades. Qualquer judeu, em qualquer lugar que se arrependa e crê em Jesus Cristo, ele será recebido por Deus, perdoado e aceito por Deus, como qualquer outra pessoa de qualquer nação. Nesse ponto não tem diferença entre judeu e gentil. Deus aceita a todos com base na fé em Jesus Cristo. Nós aprendemos também que o templo e a destruição do templo é uma figura da grande tribulação que ainda está para vir ao mundo. Imagina o sofrimento daquele povo, o desespero daquele povo, a agonia e a angústia que veio sobre aquele povo. Isso é apenas um reflexo de uma angústia muito maior que ainda está para vir sobre o mundo. É isso que Jesus vai dizer mais adiante. A destruição de Israel no ano 70 é apenas um símbolo, um tipo daquilo que aguarda o mundo ainda em tempos vindouros. Nós também aprendemos que a igreja agora apresenta a Deus um novo culto, não mais baseado nas cerimônias e rituais do templo. Eu queria chamar a sua atenção aqui para o seguinte. Às vezes os evangélicos estão querendo reconstruir aquilo que Deus destruiu. Deus já destruiu o templo, com o altar, com a arca, com o chofar, com os sacrifícios, com o candelabro. Por que que os evangélicos querem trazer isso tudo de volta para dentro da igreja? Tocar chofar, candelabro, como se isso fosse uma coisa espiritual, carregar a arca. Deus já acabou com isso. Foi o próprio Deus que destruiu isso. E você encontra hoje no meio evangélico gente querendo construir aquilo que Deus já disse que não, já passou, não tem mais validade. Deus já acabou com o culto tipo templo. Sacrifícios, simbolismos, rituais, figuras, tipos. Não somente estas coisas se consumaram na morte de Cristo e na sua ressurreição, mas como elas foram definitivamente apagadas da história com a destruição do templo no ano 70. Então não faz sentido, não é mais espiritual. Um culto onde você tem um chofar tocando, não é aquele chifre de carneiro tocando, invocando a bênção de Deus. Isso faz parte de uma dispensação que Deus já sepultou. Então, tenhamos cuidado para não nos tornarmos judaizantes e pensar que as coisas da antiga dispensação, elas têm algum valor místico, simbólico ou espiritual, porque elas de fato não têm. Deus já terminou com isso. A prova disso é a destruição do templo. E antes disso, é claro, o fato mais importante, o Senhor Jesus, na cruz e na ressurreição, cumpre toda a lei cerimonial, não restando mais qualquer necessidade para estas coisas. Outra lição que a gente pode tirar aqui é que as coisas esplêndidas desse mundo são todas passageiras. Jesus não se impressionou com o templo. E às vezes a gente pensa que ele se impressiona, porque quando a gente vai fazer, é claro que quando a gente vai fazer as coisas para Deus, a gente tem que fazer o melhor possível. Mas às vezes a gente carrega na mão, não é? Um determinado dinheiro que poderia ser melhor utilizado na plantação de igrejas, envio de missionários, a gente acaba investindo em determinados luxos dos nossos templos, das nossas instalações, quando Jesus não se impressiona com isso. O que é que ele disse diante do templo? Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Ele não estava nem um pouquinho impressionado com a imponência e a beleza do templo. Estas coisas são passageiras. O reino de Deus não é feito de pedra, cal, cimento, telha ou coisas dessa natureza. Nós precisamos destas coisas, mas elas não podem ser um fim em si mesmas.
Não é esse o foco da igreja. Não é esse o foco da igreja. Tem mais coisa aqui para a gente aprender. Vá anotando aí. Próximo slide. Aplicações para a nossa vida prática. Eu termino aqui com algumas aplicações. Primeiro, para aqueles que têm dúvidas sobre a autenticidade da Bíblia. Eu sei que hoje em dia, como sempre, há pessoas que lançam questionamentos acerca da autoridade da Bíblia, do tipo assim, papel cabe tudo, qual a diferença da Bíblia para o Alcorão, qual a diferença da Bíblia para as profecias de Nostradamus? Compare e você vai ver. Pegando Nostradamus, já que eu mencionei, você vai ler as profecias de Nostradamus, você pode encaixar qualquer coisa na linguagem simbólica de Nostradamus, em qualquer período, basta um pouquinho de imaginação. É muito diferente do detalhe que você vê, por exemplo, nas profecias bíblicas, como nós acabamos de ver. Há uma diferença que é perceptível a qualquer pessoa que resolva fazer a comparação. Se você está procurando alguma evidência da autenticidade da Bíblia e da sua autoridade, eu lhe recomendo o Sermão Escatológico de Jesus. E outras profecias da Bíblia e o seu cumprimento histórico exato. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que estão abusando da paciência de Deus. O que seria abusar da paciência de Deus? É você de longa data saber que você está fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, e você vem dizendo, Deus, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada, eu sei que esse não é o teu caminho, mas tenha paciência comigo, eu sei que o Senhor é bom, e mais um dia, e vai levando, e não muda, chama-se procrastinação. É você adiar o momento de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Eu quero lhe dizer que Deus é misericordioso e bom, mas Ele é o mesmo Deus que perdeu a paciência com os judeus. Ele suportou Israel, suportou até um tempo. E depois, então, não teve mais jeito. Então, a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, a graça de Deus nos foi dada, não para que nós tenhamos uma desculpa para viver no pecado, mas para nos libertar desse mundo mau. A sua graça e o seu poder nos foram dados para que vivamos uma vida reta diante dele. Também aqui há uma lição para quem pensa que Deus é somente amor e que não castiga ninguém. Essa é uma visão muito popular de Deus, que Deus é amor, Deus compreende as pessoas, e de fato Ele é. Se Ele não fosse amor, nós nem aqui estaríamos. É só pela graça e pela misericórdia desse Deus que nós estamos aqui sobrevivendo com alegria, com bênçãos e tanta coisa boa para contar. Mas esse Deus, Ele também é um Deus justo, é um Deus santo, um Deus verdadeiro, que aprecia a verdade, requer a santidade e que nos trata conforme as nossas obras e que nos responsabiliza pelas nossas decisões. Então, não se deixe iludir por uma visão errada a respeito de Deus, que é divulgada hoje aí no meio evangélico, de um Deus que é somente amor. Não é errado dizer que Deus é amor, é errado dizer que Ele é somente amor, porque Ele não é somente amor. O amor de Deus exige que Ele seja justo, o amor de Deus exige que Ele seja reto e que Ele trate as pessoas com equidade e que não faça acepção de pessoas. Então, temos que ter a visão completa e final de Deus. Palavra final aos que estão aflitos e desanimados. Veja como Deus está no controle de tudo. O fato de que Jesus podia prever 36 anos à frente o que haveria de acontecer é uma prova de que Deus controla a história e as circunstâncias e faz com que elas aconteçam de acordo com sua vontade. Ou seja, a história ela não é uma sucessão de fatos e acontecimentos aleatórios, acontecendo ao acaso e sem uma unidade, um fundamento e uma linha. A história está debaixo do controle de Deus. E isso é bom saber, porque a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus.
Há um Deus que está no controle da história. Jesus disse, daqui a 36 anos, isso aqui vai ser destruído. E aconteceu exatamente porque Deus conduziu os destinos, os eventos, mexeu os pauzinhos, de tal maneira que aconteceu exatamente como Jesus fez. E esse Deus é o Deus da sua vida, é o Deus da minha, da nossa vida. Ele está no controle e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então, embora esse texto seja um texto de juízo, por outro lado, esse mesmo Deus que executa juízo é o Deus que cumpre as suas promessas para o bem. E Ele nos deu suas grandes e valiosas promessas. Confiemos nele, então, no meio da aflição, do sofrimento, sabendo que Ele haverá de levar todas as coisas ao fim que Ele planejou. Amém? Que Deus maravilhoso. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus, Teu Filho, profeta, sacerdote e rei, que veio ao mundo para anunciar a Tua palavra como profeta, que veio morrer por nós como sacerdote e veio para nos dominar como rei. Bendizemos o Teu nome por Ele. Oramos pela nação judaica, pelos judeus espalhados pelo mundo, a maior parte deles ainda em rebelião contra Ti e contra Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, faz com que eles reconheçam o Messias que tanto esperam, que eles possam ver que o Messias já chegou. Abençoa os missionários que trabalham entre os judeus, nós pedimos. E nos ajuda também, Senhor, a refletir sobre a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua majestade. E dá-nos, ó Deus, consolo e confiança aqui nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Eu não combinei com o pastor, não, mas eu queria dar oportunidade para perguntas. Certo? Eu não sei se é possível, pastor, passar um microfone, eu não sei, para o pessoal que quiser fazer perguntas. Eu vou me limitar a umas poucas perguntas e gostaria que elas fossem sobre o que a gente falou aqui. Se você perguntar, mas e o batismo de menino? Eu falo com você na saída, tá certo? Mas aqui eu não vou falar sobre isso. Quero falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Essas questões. Então, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu poderia esclarecer melhor, temos já alguém ali, por gentileza. Vamos levar até lá. Você também tem uma pergunta? É Léo, né? O Léo também tem uma pergunta. Por favor. Boa noite, pastor. Primeiro, muito obrigado pela vinda do senhor aqui. Sobre escatologia, só com todo respeito, eu queria que o senhor explicasse como a gente resolve um probleminha de Mateus no capítulo 24, quando ele fala que assim, quando sai o relâmpago do ocidente, vai ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. E lá em Atos, quando ele ascende, nós temos dois varões que dizem, né, vem as nuvens e esconde Jesus. E aí os dois varões dizem, ó, o que vocês estão preocupados, né, Galileus? Assim como o Senhor se foi, assim ele virá. Então parece haver assim uma distinção. Uma como um relâmpago, todos verão. E outra parece que nós não veremos do Monte das Oliveiras ao céu ou coisa assim. É interessante, eu nunca tinha colocado essa passagem uma diante da outra, né? Eu sempre entendi que elas estão dizendo a mesma coisa. O relato de Atos, ele está simplesmente dizendo que, da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ou seja, em pessoa e visível, né, numa nuvem, ele voltaria da mesma maneira, ou seja, visível pessoalmente e numa nuvem. E o relato de Mateus diz apenas que isso será, não é, como um relâmpago. De repente, né, ele está vindo, rápido, assim, subitamente, inesperadamente, todos verão o Senhor Jesus vindo nos céus, pessoalmente, numa nuvem. Eu sempre imaginei que a combinação dessas duas passagens dá esse quadro aí. Eu não sei se é isso aí. Eu sempre imaginei que foi assim, mas eu nunca tinha colocado uma de frente para a outra, como você colocou. Não deixa de ser interessante. Léo. Oi. Jesus, ele nasceu com o objetivo de morrer, não foi? Na cruz. E o senhor falou que Deus perdeu a paciência com os judeus porque mataram Jesus na cruz. Eu fiquei com dúvida porque, se Jesus já nasceu para morrer,
e Deus sabia que Jesus ia morrer, por que ele perdeu a paciência? Por que ele ficou irado? Não tem graça. Eu sabia que ia ter perguntas sobre predestinação e responsabilidade humana. Eu sabia que ia ter. Sua pergunta é corretíssima. Tá certo? Ela está correta, ela tem razão de ser. A resposta que a gente dá para isso é a seguinte. A Bíblia nos coloca eu não diria um dilema, mas eu vou te dar o quadro. E aí você vê quais são as opções que a gente tem para resolver. A Bíblia afirma que tudo o que acontece é determinado por Deus. Deus é Senhor de todas as coisas, Ele criou o mundo do nada, Ele criou o tempo, criou a história, Ele é soberano, onipresente, onipotente, onisciente, Ele vive na eternidade, tudo está diante dEle, nada pega Deus de surpresa e nada foge ao controle e à vontade de Deus. Então, a Bíblia afirma isso com muita clareza em todos os seus livros. Por outro lado, essa mesma Bíblia, às vezes no mesmo livro, às vezes no mesmo capítulo e às vezes no mesmo versículo, coloca juntamente com a soberania de Deus a responsabilidade do homem, que o homem é responsável pelo que ele faz, que o que ele planta ele vai colher, e que ele responde a Deus pelas atitudes dele, que Deus vai julgar a cada um de acordo com suas obras. Então, de um lado você tem milhares de versículos que falam da soberania de Deus, e do outro você tem milhares de versículos que falam da responsabilidade do homem, que o homem é responsável pelas escolhas que ele faz. Como conciliar as duas coisas? Porque elas parecem, à primeira vista, irreconciliáveis, né? Se Deus é soberano, como é que o homem pode ser responsável? Ou se o homem é responsável pelo que faz, como é que Deus pode ser soberano? Então a resposta é afirmar as duas coisas sem procurar uma solução. Não tem. Não tem solução. Deus planejou e determinou a morte de Jesus pelos judeus, mas Ele fez isso de uma maneira em que os judeus são absolutamente responsáveis. Os judeus rejeitaram a Jesus, não quiseram se converter, rejeitaram a oferta de Jesus e o mataram. Eles são responsáveis por isso. Então, eu diria assim, que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, na Bíblia, elas caminham lado a lado como dois trilhos de trem, que não se tocam. Só que quando você fica em pé, em cima de um trilho de trem, que vai em frente, você vê que lá no horizonte, no infinito, eles se juntam, né? Então, a minha esperança é que um dia lá na glória eu entenda. Mas, por enquanto, são dois trilhos, um ao lado do outro, e não se tocam. Mas você não pode negar um para entender o outro. Deus é soberano e o homem é responsável. A Bíblia ensina isso, ela não explica. Há outras coisas semelhantes, a doutrina da Trindade. A Bíblia diz que só tem um Deus, mas diz que tem uma pessoa chamada Jesus, que é Deus, outra que é o Espírito Santo, que é Deus, e outra que é o Pai, que é Deus. Como é que é isso? Ninguém sabe. É um Deus só, mas há três pessoas que a Bíblia chama de Deus, mas a Bíblia nega que seja três deuses, é um Deus só. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Bíblia afirma a divindade de Jesus e afirma a sua divindade. Não é que ele é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Mas então quem morreu na cruz? Deus morre? Eu não sei a resposta. Eu sei que a Bíblia diz que ele é verdadeiro Deus e que ele é verdadeiro homem. Então esses são chamados de mistérios da fé cristã. Se você quiser um nome técnico, é antinômio. O antinômio são duas verdades afirmadas na Bíblia que aparentemente se contradizem. Só que a contradição é aparente, porque trata de coisas que fogem à nossa capacidade de compreensão. Tá? É o caso aí disso aí que você falou. Tá bom, Léo? Mais alguém? O Léo é que está passando os slides, viu, gente, aqui para a gente. Boa noite, né? Uma dúvida que eu sempre tive, e em relação ao capítulo 24 de Mateus,
A partir do versículo 29, quando ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, que ele fala que quando Jesus vir sobre as nuvens, né, e separar os escolhidos, né, então ele fala assim no versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Minha dúvida é em relação a qual geração ele está se referindo aqui. Né? Essa é uma das várias passagens complicadíssimas do sermão. Nós vamos ver isso aí no domingo à noite. Vai ser a última palestra. Essa mesma passagem está lá em Marcos 13. Então, eu vou dedicar um tempo a tentar explicar isso aí. Mas eu já posso adiantar alguma coisa. Há várias possibilidades. Lembra que nesse sermão aí, Jesus estava falando não só do fim do mundo, mas também da destruição do templo. Então, a primeira resposta é que aquela geração não passou sem que o templo fosse destruído. E, de fato, o templo foi no ano 70, né, dentro ainda daquela geração. Os discípulos de Jesus estavam vivos quando o templo foi destruído. Então, uma primeira resposta seria essa. Uma outra resposta que o pessoal dá é que geração ali não se refere à geração de 40 anos, mas a um período da história da humanidade. Então, a geração que viveu entre a morte de Cristo e a segunda vinda, essa é a geração que haveria. Jesus está se referindo a essa geração ali. E a outra opção, que eu não acredito, né, porque eu acho que contradiz a palavra de Deus, é que alguns estudiosos, alguns até renomados, mas de linha liberal, eles dizem que Jesus se enganou. Que Jesus estava esperando que dentro de 40 anos ele voltaria em glória. E ele simplesmente se enganou. E eu não posso aceitar esse tipo de explicação, não é? Então, vai ser uma dessas outras duas alternativas aí. Tá bom? Mais alguma? Podemos encerrar? Perseguição religiosa já aconteceu? Não. O senhor diz assim no sentido de que não tem mais hoje? Porque o massacre dos huguenotes ocorrido no reinado de Luís XIV. O massacre dos huguenotes. Foi uma coisa horrenda. Foi. Viu? Mas eu na verdade, eu estava planejado para dizer amanhã, e eu vou dizer amanhã, que nunca teve tanta perseguição contra os cristãos como hoje. Saiu um relatório de uma pesquisa de uma dessas ONGs que cuida de liberdade religiosa, e eu esqueço o nome até. Eu posso tentar até trazer amanhã e mostrar para vocês o endereço na internet para vocês verem. Mas uma pesquisa feita por uma ONG que trata de liberdade religiosa, ela disse que a religião mais perseguida no mundo hoje é o cristianismo. E ele disse um número que eu não acreditei. Ele disse que cerca de 200 milhões de cristãos estão passando perseguição hoje. Aonde? Ele diz, primeiro, países muçulmanos, Coreia do Norte, China, algumas partes da Índia, países da África que são muçulmanos. Somando aí, ele diz que chega um número perto de 200 milhões. Se estima o número de cristãos hoje em 2,6 bilhões de cristãos. Então, 200 milhões é o quê? 10% disso aí? Pouco menos, né? Então, tanto é que eles criaram um termo, cristofobia. Não tem homofobia? Eles criaram um termo, cristofobia. É ódio aos cristãos. E eles então documentam e mapeiam a perseguição aos cristãos. Eles falam de perseguição violenta, né, aberta, que inclui assédio, tortura, prisão e morte, e a perseguição velada, como acontece em alguns países da Europa. Os cristãos, eles não são permitidos, por exemplo, evangelizar nas escolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, na escola pública você não pode evangelizar. Se for evangelizar na escola pública, você pode responder processo. Nas escolas públicas da Inglaterra também, você não pode professar sua fé, né, dizer sobre... O argumento é que o Estado é laico, né?
Então, embora a gente tenha dificuldades com a Igreja Católica, mas recentemente aqui no Brasil, em Santa Catarina, se não me engano, ou foi Rio Grande do Sul, o tribunal lá mandou tirar todas as imagens de símbolos do cristianismo das repartições públicas. Eu não tenho problema nenhum, porque eu não acredito em nenhuma daquelas imagens, mas é perseguição religiosa, que agora é contra os católicos, mas o próximo são os protestantes, pode ter certeza, que quando bate num, bate no outro também. Então, tem muita perseguição hoje ainda. Nós aqui, pela graça de Deus, temos sido beneficiados com liberdade, mas o senhor pode ter certeza que no mundo todo há irmãos nossos que estão sofrendo muito, muito, muito. Amém? Tá bom. Irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe. Amanhã